Amém? Louvado seja Deus, porque nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui esta noite, reunidos em sua gloriosa presença. Deus está conosco. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no Salmo de número 77. E antes da pregação, eu gostaria de cantar o hino com vocês. O hino é da harpa cristã, o 193, a alma batida. Esse louvor, ele tem muito a ver com o que vamos ler e aquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração também. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, confere calma. Jesus de todos teus males e te dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Ele virá e não tardará. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor por isso, né? Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo de número 77, a partir do verso 1, diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor.
Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfaleço o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos e passados tempos. De noite indago ao meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as suas gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito os teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Vamos orar? Maravilhoso e bendito Deus, nós estamos diante da sua santa e graciosa palavra, e desejamos, ó Deus, que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, pois nossa alma, Senhor, ela tem sede de Ti. Então edifica-nos, ó Deus, e fale, Senhor, graciosamente ao coração de todos que aqui estão, e de tantos quantos, ó Deus, contemplarão essa mensagem posteriormente, meu Senhor. Ó Senhor, que a Tua bênção seja sobre este lugar e sobre os Teus filhos. Concede-me sabedoria e dá-me, ó Deus, a palavra do conhecimento nesta hora, para falar, Senhor, aquilo que já, Senhor, revelaste ao meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, nós já sabemos pela Escritura que tudo que foi escrito foi deixado como exemplo para ensino, para nos instruir acerca de Deus, da sua vontade, da verdade do Senhor. E aqui está um salmo interessante. Este salmo é um salmo de Asaf, como já diz antes do verso 1, tá bom? No subtítulo que toda a Bíblia tem, que faz parte também da Escritura Sagrada. Então este salmo, juntamente com o Salmo 50, o Salmo 73 até o Salmo 83, é de Asaf. E quem é Asaf, não é? Asaf é um dos dirigentes de louvor do tempo do rei Davi e também do tempo do rei Salomão. Então, foi alguém que foi escolhido por Davi, juntamente com outros dois dirigentes, um chamado Emã e o outro chamado Jeduntu. E é por isso que tem dizendo aí, ao mestre de canto Jeduntu. Jeduntu era um dos parceiros de Asaf, que dirigiu o louvor no tabernáculo do Senhor e depois no templo que foi construído por Salomão. Então havia 3 dirigentes de louvor, e os filhos desses dirigentes de louvores, eles tocavam instrumentos para cultuar a Deus no tabernáculo, no templo de Davi. E alguns aqui já ouviram e já leram também a passagem que Davi, ele vem trazendo a arca da casa de Obed, para colocar no tabernáculo em Siló, ou na cidade de Davi, em Sião.
E aí ele vem festejando, tá bom? Cantando e dançando. Sua esposa Mical vê ele dançando diante de todos, diante da arca do Senhor, e ela olha com maus olhos isso, e por conta disso, ela não gerou filhos, porque ela desprezou o rei Davi enquanto ele estava adorando ao seu Deus. E aí então, nesse tempo, é que Davi institui essa turma de cantores para entoar louvores no templo do Senhor. Então, podemos pensar no seguinte contexto histórico da vida de Asaf, visto que ele é o autor do Salmo. Então, olhando para a história do povo de Deus, nós entendemos que o tempo do reinado de Davi foi um reinado em que o reino de Israel se estabeleceu na terra prometida. Era um tempo em que Davi, ele começou a lograr êxito, porque o Espírito do Senhor era com ele, e ele venceu batalhas. Depois ele foi entronizado rei de Judá, apenas de Judá. Depois que Saul morre, Israel se reúne, todas as tribos, e empossam Davi, depois de 8 anos que ele está reinando em Judá, como o rei de todo Israel. Davi então agora passa a reinar sobre todo o povo do Senhor. E ele vai lutando contra filisteus e contra assírios e contra sírios, e ele vai vencendo as batalhas, e ele vai estendendo o reino. Então a gente pode entender que naquela época, tá bom, do rei Davi, o reinado de Israel, ou o povo de Israel, era um povo próspero, porque Deus era com Davi e estava abençoando toda aquela nação. Passado o reinado de Davi, nós sabemos que ele morreu em sua velhice, foi até colocado junto a ele uma moça para aquecê-lo enquanto ele deitava em sua cama, por causa do frio que ele sentia, e quem reinou no lugar dele após a morte dele foi Salomão. Salomão foi o rei mais sábio de todo Israel, e também foi um reinado próspero, até a sua velhice. Então, nesse tempo, nós entendemos que tudo ia bem com a nação de Israel, com o povo de Deus. Mas não é porque tudo vai bem com o povo ou a nação de Israel, que significa que tudo pode ir bem com uma pessoa ou uma família dentro daquela nação. E parece, irmãos, que nós temos isso na vida de Asaf. Apesar de estar vivendo em um momento em que sua nação estava vivendo prosperidade, bênção da parte de Deus, algo não ia bem na vida dele. É tanto que o Salmo 73, que é um salmo bastante conhecido, fala sobre o pecado dele olhar para a prosperidade do ímpio e questionar de que adianta servir a Deus se o ímpio tem coisas melhores do que eu. De que adianta eu estar louvando na casa do Senhor, dirigindo louvor, apresentando ofertas e sacrifícios de ações de graças a Deus, se o ímpio tem um banquete na casa dele e eu não tenho? Se o ímpio tem carros e eu não tenho? Se ele tem riqueza e eu não tenho? Percebe que certas coisas podem acontecer na vida de um cristão? Isso também, aplicando a nós, pode ser que muitos em nossa comunidade, ou até a nossa própria igreja, esteja caminhando bem, mas um ou outro aqui dentro esteja passando por provação, pelo vale. E este Salmo 77 conta algo acerca de Asaf, de um momento desesperador em sua vida. Nós não sabemos, tá bom, o que foi que acometeu a ele, porque o Salmo não deixa claro isso, mas nós entendemos que foi algo tão angustiante pelas palavras iniciais que ele coloca diante dele, e que também nos faz reparar que não é algo que aconteceu apenas em um dia, mas houve um período em que ele estava mergulhado em alguma provação difícil, em uma situação drástica. Tá bom? Aí olha só o que ele deixa transparecer neste salmo.
ele está passando por uma situação difícil e ele vai buscar a Deus. Então ele começa no Salmo dizendo assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Então o modo pelo qual ele chega diante de Deus é orando a Deus, e ele falando com Deus, e ele clamando a Deus. E esse clamor não é um clamor silencioso, não é aquele tipo de oração que parece só de cabeça, não. Eu estou clamando a Deus, Deus me ouça, contemple o meu clamor e a minha oração. Aí quando nós caminhamos mais um pouquinho, ele diz: no dia da minha angústia eu procuro o Senhor, erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa-se consolar-se. Então o jeito de orar é o jeito que os semitas têm, tá? Do povo oriental que tem, de levantar as mãos. Eles quando vão orar o seu Deus, eles se põem de pé e levantam as mãos e oram. É o jeito deles orar, tá bom? O nosso aqui muitas vezes é juntar as mãos. Às vezes é se ajoelhar, colocar os braços em cima da cadeira ou em cima da cama e orar. Outras vezes é sentado e orando. Outras vezes você está na sua mesa, com a sua Bíblia aberta, sentado na mesa e ali você clama a Deus. Esse é o nosso jeito de orar. E esse era o jeito que ele encontrou então para fazer suas orações. E ele diz, tá bom, que à medida que ele ora, em virtude da angústia que ele estava passando, ele passou a noite em oração e não se cansava de orar a Deus. E mesmo nessa oração, a alma dele se recusa a consolar-se. É como se o problema fosse tão grande, e já há um bom tempo está sucedendo isso, que ele não consegue mais descansar, repousar, confiar que Deus está agindo. Aí eu me lembrei de que alguns irmãos nossos podem estar experimentando esse tipo de angústia também. Como, por exemplo, a nossa irmã Niete, que há muito tempo está sobre um leito. Já pararam para pensar em uma pessoa que já faz praticamente um ano que está em cima de uma cama, crente no Senhor, e que a cada tempo que passa, não melhora, sua saúde não é restaurada, e que clama a Deus, e que ora a Deus. A nossa irmã Edith, a mãe de Jocélia, que também está experimentando isso também, que diante dessa realidade que está, já faz um bom tempo também sobre um leito, que não pode andar com suas próprias pernas, talvez sua alma recuse-se a consolar-se. Pensamentos então vêm até a nossa cabeça, e aí Asaf lembra-se de Deus, lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito, não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. A perturbação toma conta do coração, a ponto da pessoa não ter mais nem o que dizer diante de Deus. O que eu vou clamar mais? O que eu vou pedir mais? E aí então ele lembra nos tempos de outrora e traz à lembrança os anos e passados tempos. O que ele está olhando é olhando para trás. E está lembrando o tempo em que, digamos, ele estava bem, estava de pé, estava louvando a Deus, estava caminhando com os irmãos, estava em plena comunhão, estava servindo ao Senhor, mas agora ele está impedido de fazer isso. Ele se encontra em uma angústia que o impede de estar na comunhão dos santos, louvando a Deus, no tabernáculo, no templo do Senhor, adorando ao Senhor. E ele lembra disso. E aí, então, de noite, ele começa a pensar no íntimo dele. E o espírito dele perscruta ele. Algumas coisas aparecem na mente. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E aí se questiona. Será que eu estou em pecado? Se eu cometi alguma coisa grave para estar pagando por isso? Será que a ira de Deus veio sobre mim e por isso eu estou prostrado? Isso é da mente humana, quando a gente não consegue contemplar a razão
ou por que estas coisas sucedem conosco. Então, pensamentos dessa natureza perturbam a nossa mente, e quando o tempo vai passando e a coisa não vai solucionando, isso pode surgir conosco também. E isto, irmãos, não diz respeito somente à enfermidade. Isso pode ter N outras razões que podem afligir o nosso coração. Isso pode ser uma razão conjugal. A mulher crente, angustiada pelo esposo não crente, que parece que não vai se converter e que a cada dia mais a maltrata e persegue sua fé. Isso é angustiante. Tá? E a cabeça começa a pensar, até quando isso vai acontecer ou perdurar? E ela sofre com isso. Mulheres sofrem com isso. Ou quem sabe pais que desejam ver os filhos caminhando no Senhor e o filho se rebela de uma maneira tal que não quer mais nem vir à igreja. E aí os pais ficam perturbados, angustiados. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Por que isso? O que está virando a mente do meu filho? Porque o coração dele não é mais inclinado a Ti. Agora só quer viver as coisas do mundo e só quer fazer a sua vontade. E se torna um filho rebelde, quanto mais agressivo nas palavras, e querendo viver até uma sexualidade diferente daquilo que é instituído por Deus. Quantos pais não estão angustiados com isso hoje em dia? Quantas pessoas não estão pondo isso diante de Deus em angústias? Ou quem sabe uma situação adversa em que você queria que sua vida fosse melhor, um emprego melhor e não acontece. E faz ano após ano, e eu estou do mesmo jeito. E isso tem afligido o meu coração, a minha alma. E eu começo então a indagar. E nas indagações de Asaf, ele sabe que na vida dele, por ele ser alguém de Deus, há algo que Deus permitiu que viesse a acontecer para que isso sucedesse. Então ele começa a questionar, será que rejeito o Senhor para sempre? Será que Deus está irado comigo a ponto de me deixar à parte e não mais atentar para mim? Será que Deus não ouve mais a minha oração, o meu clamor? Acaso Ele não vai tornar a ser propício, a ser favorável a mim? Será que Ele não vai me ouvir, ou não vai contemplar o meu sofrimento e vai me livrar disso que eu estou passando? Será que cessou perpetuamente a sua graça, o seu favor imerecido, visto que ninguém é merecedor das dádivas de Deus? Será que Deus resolveu não ser mais gracioso? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Aquilo que Deus prometeu para aqueles que temem ao Senhor, será que Deus não cumprirá? Ou foi só para os israelitas, ou aquele povo daquela época, ou não tem mais nada a ver conosco? Será que suas promessas não são perpétuas? Será que Deus se esqueceu de ser benigno, de ser bom, de ser misericordioso, de olhar o sofrimento humano e se compadecer de nós? Ou na sua ira ter Ele reprimido as suas misericórdias? Será que Deus irou-se de tal maneira contra Asaf, que resolveu não mais ser misericordioso? Chegou ao limite da paciência de Deus com ele? Porque isso pode também acontecer conosco. A gente erra tanto diante de Deus, que vai chegar uma hora que diz, pai Deus, eu não mereço mais a sua misericórdia. Será que a gente pensa dessa forma quando estamos angustiados? Isso demonstra, irmãos, que nós, enquanto seres humanos, quando estamos em situações difíceis, nós mostramos realmente o que há no nosso coração. E aqui está uma realidade diante de nós. Asaf ficou abalado em sua fé, diante do seu sofrimento. E pode passar a esfriar, se algo não for feito. E quantas pessoas também não fazem isso? Quantas pessoas, quando começam a luta, eles param de vir para a igreja? Não vou para a igreja não, estou sofrendo.
olha, eu estou numa luta tão grande que eu não dá para ir para a igreja, eu não vou para a igreja. Era o momento em que você devia estar buscando a Deus na comunidade dos santos e você resolve ficar em casa porque você está sofrendo. Porque a luta é tão grande, você não quer vir para a casa do Senhor. Era o momento em que nós deveríamos estar mais buscando a Deus, era os momentos de lutas. Porque a gente sabe que sem Ele a gente perde essas batalhas. Mas existe isso. Então isso pode acontecer, e assim como aconteceu com Asaf, pode acontecer com qualquer um de nós. E talvez algum de vocês aqui neste dia esteja passando também por isso. Possa ser que você olhe para a sua vida e veja o intenso sofrer cotidiano que você tem vivido. Mas aí, a palavra de Deus nos instrui através do seu servo como mudar isso dentro de você. E aí, continuando o nosso texto, primeiro de tudo, tá bom? É necessário que aconteça um autoexame, uma autorreflexão e atente para o que você mesmo faz com você em momentos de angústia e tribulação. Muitas vezes a gente se vitimiza, muitas vezes a gente fica até culpando os outros por causa do meu sofrimento, ninguém atenta para mim, aí eu fico maldizendo as pessoas, ou falando mal da igreja, ou denegrindo alguém que parece que não sabe ou não vê, ou nem liga para mim. Mas Asaf, mesmo vivendo num tempo de prosperidade no meio do seu povo, passando por isso, ele olha e diz, no verso 10, então disse eu, isto é a minha aflição. A situação é minha e não dos outros. Quem está sofrendo sou eu. Quem está passando pela peleja sou eu, não é os outros. E aí ele questiona realmente se Deus mudou o seu favor para com ele, mudou-se a destra do Altíssimo para comigo. Porque se Deus quiser, realmente Ele muda o quadro, num piscar de olhos, numa palavra, Ele muda tudo. E nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos atentar para isso. Mas aí então, depois que ele cai em si, e vê que isso é algo próprio para ele, da vida dele, em função dele mesmo, ele vai buscar refúgio, relembrando os feitos do Senhor. E quando ele vai fazer isso, tá bom? Ele diz que ele lembra das maravilhas da antiguidade. Aí vamos pensar aqui agora, no momento histórico que ele está vivenciando, e o quanto da palavra de Deus ele tinha. Olha só, Asaf viveu no tempo de Davi e Salomão. Isso quer dizer que na época dele não existia o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, porque esses profetas vieram posteriormente. Ele só tinha o livro de Gênesis, o Pentateuco, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números. Ele só tinha os livros dos reis e das crônicas até a época dele. Então o que ele foi fazer? Ele foi ler a palavra de Deus. Ele foi meditar nos feitos do Senhor que Deus fez no passado. E eis aí uma importância para nós grandiosa acerca da meditação na palavra de Deus. Para nós lermos as Escrituras, estudarmos e examinarmos as Escrituras, meditar nas Escrituras, para lembrarmos dos feitos de Deus de outrora. E trazer à nossa memória um renovo em nossa fé e confiança em Deus, que opera maravilhas. Porque Ele é o mesmo e Ele não mudou. Ele é o mesmo e Ele não mudou. Ele não mudou. Ele é o mesmo. E aí então ele traz à memória um fato grandioso, que é a libertação do povo da escravidão do Egito e a travessia desse povo no Mar Vermelho.
Aí ele lembra como Deus é grande. O que Deus fez lá no Egito com as pragas, onde Deus lançou pragas, até a última praga, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Deus enviou chuva de meteoros, Deus enviou saraiva do céu, Deus enviou mosca, gafanhoto, rã e tudo. Ele contemplou todas estas coisas que Deus fez. E quando chega num perigo iminente, em algo muito mais drástico, que foi a perseguição do exército egípcio para com o povo diante do Mar Vermelho, Deus abre o mar, faz o povo passar a pé enxuto, e Deus resgata todo aquele povo por sua misericórdia. Merecia o povo ser resgatado? Não. Vocês sabem pela história, porque a gente leu, o quanto aquele povo era rebelde. Ainda não havia adentrado no deserto. Aquele povo ainda estava querendo voltar para o Egito, comer as cebolas e os peixes sob escravidão. Ainda estavam buscando adorar falsos deuses, mas Deus foi gracioso, misericordioso e com mão poderosa remiu, ou seja, comprou todo aquele povo, tirou aquele povo do estado de escravidão. E Asaf agora está olhando para esse feito grandioso e está lembrando disso, alimentando a sua alma, para que ela confie em Deus, que ainda diante da situação que ele está passando, Deus é poderoso para mudar o quadro num piscar de olhos, porque diante de um mar grandioso, se nós fôssemos tentar abrir um caminho, nós demoraríamos anos para isso acontecer, mas Deus sopra o seu vento, abre o mar no meio e faz o povo passar a pé enxuto. E Asaf olhou para a grandeza de Deus, para o Altíssimo, aquele que tem todo o poder, e disse: Ele pode mudar o meu quadro, as circunstâncias da minha vida, e eu quero trazer à memória estas coisas, para que o meu coração esteja firmado em Deus. Em Deus. Irmãos, olhando para isso, e para a realidade que Deus revelou a mim acerca da minha reflexão neste salmo, olhando que ele tinha apenas isto, e que era suficiente para mudar a situação dele, o quadro dele, quanto mais nós hoje. Hoje nós temos a Bíblia completa, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, e se nós lermos, nós vamos ver muitos feitos graciosos, poderosos de Deus, como Asaf conta aqui. O teu caminho, Senhor, é um caminho de santidade, e ele pondera nas maravilhas. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notórios o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos se abalaram. E aí ele conta tudo isso. E aí no verso número 19, quando ele fala que pelo mar foi o teu caminho, quando ele abriu aquele mar, e as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobre os teus vestígios. Quando ele colocou isso, ele colocou assim: e não se viu nenhum ser, não se viu nenhum ser no momento que isso estava acontecendo. Quer dizer que ele estava contemplando que o Deus invisível, que é Espírito, fez tudo isso, mas não apareceu em nenhuma forma humana, para que a gente pudesse ver isso acontecer, ou ele realizando isso, mostrando que nós devemos andar também assim, por fé e não por vista. Você crê que Deus está em nosso meio? Eu não preciso vê-lo aqui, uma forma para que eu possa crer que Ele está em nosso meio. Eu creio que Ele está em nosso meio, porque Ele demonstra na sua palavra que é com o seu povo, que está conosco.
E ele diz que quando nós nos reunimos em assembleia, ele está presente conosco. Então ele está nos contemplando, e ele está agindo, ele está fazendo as coisas acontecerem em nossa vida, e a gente não precisa ver nenhuma mão, nenhum braço, nenhum ser, nenhuma forma. Ele é Deus, e ele opera maravilhas. Bendito seja o Senhor. E como havia dito, estava dizendo, Asaf tinha até esse ponto da escritura. Nós temos ela toda. Nós temos ela toda. E aí a gente tem muitas coisas para ver e meditar. Ele teve esse episódio do Mar Vermelho. Nós temos, além desse, muitos outros. Nós temos um Deus que entra na fornalha de fogo ardente e não deixa os seus filhos se queimarem. Eita glória! Nós temos um Deus que faz isso. Nós temos um Deus que, quando os inimigos se levantam contra os seus servos e que lançam eles numa cova do leão, ele envia o anjo dele e fecha a boca do leão. Nós temos um Deus que faz isso. Nós temos um Deus que, quando a tempestade está assolando o barco dos seus discípulos, ele ordena ao vento para aquietar-se, ao mar para se acalmar, e eles lhe obedecem. Nós temos isso. Nós temos um Deus que abre olhos e cego de nascença. Nós temos um Deus que faz isso. Nós temos um Deus que faz paralíticos se levantar em suas próprias pernas, caminhar por si mesmo e dar glória a Deus por isso. Nós temos um Deus que cura lepra e todo tipo de enfermidade. Nós temos isso nas Sagradas Escrituras. Nós temos um Deus que estanca a hemorragia. Nós temos um Deus que faz morto ressuscitar. Eita, glória a Deus. Nós temos um Deus que muda os tempos e as estações. Nós temos um Deus soberano que reina sobre as nações e que conduz todas elas a fazerem o conselho seu ser efetivado, porque Ele é soberano sobre tudo. Ele reina sobre os céus e sobre a terra. Dele é todas as coisas e nada lhe escapa ao seu olhar, e Ele conduz tudo para que seja efetivado o seu propósito. E se nesse propósito que Ele tem para um ou outro nosso aqui, nós temos que passar pelo vale, isso é para o seu bem, é para cooperar para alguma coisa, é para que você confie mais em Deus e não na sua força, é para que você possa olhar para Ele e depender dEle cotidianamente, como foi dito no início deste culto, e não nos perturbarmos com o amanhã, nem com o que já passou. Nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Todos os nossos dias estão determinados por Ele. De um modo assombroso eu fui entretecido no ventre da minha mãe, e Ele escreveu todos os dias em seu livro, e este livro é o livro do Cordeiro, o livro da vida, do qual o meu nome e o seu nome está escrito. Eita, andarabaçou, barabaraço, Ele é grande. E é nisso então que nós devemos pensar, para renovar a alegria da salvação em nosso coração. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Esta é a lição do Salmo. Deus é a nossa consolação. É Ele, tão somente. Você pode mudar alguma coisa? Não. Você pode curar você mesmo? Não, mas Ele pode. Ele pode mudar tudo. Precisamos olhar para isso, alimentar o nosso coração com os feitos graciosos de Deus e crer. Daí, existe algo a fazer, é você rever a sua vida de meditação na palavra do Senhor. O quanto você tem dedicado tempo para isso? E eu não quero que nós sejamos aqueles que correm para ler a Bíblia toda e simplesmente atestar que lemos alguma coisa. Eu quero que você olhe para o fato daquilo que Deus realizou, qualquer que seja ele, seja até a travessia do Mar Vermelho. Pare, pense, reflita na grandeza de Deus naquele ato. E lembre-se que esse Deus que fez isso é o seu Deus. E que Ele também pode abrir a porta para você atravessar. Louvado seja Deus por isso.
tá bom? E quanto às necessidades também, contempla o milagre da alimentação dos 5.000 homens com pães e peixes, dos 4.000 homens com pães e peixes, do que Eliseu fez, multiplicando também o alimento para os seus discípulos, que ele também operou isso, do machado que flutua, do sonho que Deus revela o sentido. Eita, grande Deus! E que Ele tem falado conosco também nesses últimos dias, porque a profecia é que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os jovens e os velhos serão visões e sonhos. Deus está falando conosco. Então atente para isso, creia nele, creia nele. E quando o vendaval aparecer e querer se estabelecer em nosso coração, como foi também com o nosso amado irmão Asaf, cante. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque Ele virá. Oh glória, Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, confere calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve, eis a promessa, as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele virá. Ele virá. Aí, lembrando destas coisas todas, Deus ainda me fez andar até o livro de Romanos, capítulo de número 8, e trouxe uma palavra grandiosa para nós, irmãos, fortalecer o nosso coração em tempos de angústias e tribulações. Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. E o verso é o verso de número 32. Que diz assim, Romanos, capítulo 8, verso de número 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus não poupou o seu Filho, entregando o seu único e amado Filho por nós, não nos dará Ele graciosamente as demais coisas necessárias? A resposta é sim, irmãos. Ele proverá. Então pare de confiar em si mesmo, pare de procurar solução no seu próprio braço, confie no Senhor, busque ao Senhor, lembre-se dos feitos poderosos do Senhor, alimente o seu coração com isso, nutra a sua alma com esta fé, porque Deus se agrada daqueles que têm fé nele, e que Ele é poderoso para mudar o quadro da situação, o que for. Ele é o Deus do impossível. Você crê? Amém? Então vamos orar. Vamos ficar de pé. Meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, maravilhoso Deus. Eis aqui, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Tu, ó Deus, que sondas os corações e conhece, ó Deus, a realidade que cada um está passando e vivenciando no seu dia a dia. Sabe, ó Deus, aquilo que tem causado, Senhor, tristeza, angústia e perturbação, trazendo ansiedades ao coração, Senhor, a ponto, ó Deus, de nós, Senhor, duvidarmos, Senhor, da bondade, da graça do Senhor. Ó Senhor, muitas vezes enfraquecermos na leitura da Tua palavra, na oração, na contemplação do Teu ser grandioso. Ó Senhor, que nesta noite o Teu povo receba um renovo, que Teu Espírito sopre, e traga, Senhor, uma renovação na alegria da salvação no coração de todos, para o louvor do Teu nome, para que eles possam lembrar os feitos graciosos do Senhor, e não somente, ó Deus, aqueles que estão na Tua palavra, mas aqueles também que o Senhor já realizou na vida de cada um, porque eu sei o que o Senhor fez por mim, oh meu Deus, e eu não tenho palavras para agradecer o Teu bem, aquilo que Tu realizastes a meu favor, quando estava em aflição, angústia e perturbação, assim como fizeste comigo, fizeste também com meus irmãos, e cada um deles tem um testemunho, tem algo a contar, tem algo a trazer à memória, para que a sua esperança seja renovada no Deus do impossível, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que naquele dia em que você clamou, Ele contemplou, oh glória a Deus, Ele contemplou e fez o milagre acontecer. Meu Senhor, renova então a alegria no coração dos meus irmãos, e não deixa, Deus, que eles andem abatidos, Senhor, cabisbaixos, mas que eles olhem para Ti, olhem firmemente para o autor e consumador da nossa fé, pois Ele mesmo, ó Deus, se alegra em ver alguém que crê nele, pois o Senhor é o Deus galardoador daqueles que o buscam. Senhor, por isso eu te peço, ó Deus, abençoa o Teu povo, contempla a Tua igreja, visite cada um, meu Senhor, e fale, revele, mostre, fale, Senhor, para que eles possam contemplar que o Senhor está com os seus olhos sobre eles e os seus ouvidos atentos aos seus clamores. Meu Senhor, não deixe, Senhor, que eles venham desfalecer, nem enfraquecer na caminhada, mas que eles venham à Tua casa com desejo de encontrar o Todo-Poderoso. Meu Deus, faz isso, Senhor, e abençoa a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai, assim também eu te peço, por aqueles que estão em leitos há muito tempo, que o Senhor envie o Seu renovo sobre eles, que o Senhor Deus possa trazer à memória deles os feitos poderosos do Senhor, e que o Senhor alimente a alma deles, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por eles nesta hora, oro por aqueles que precisam de libertação, oro, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão há muito tempo em angústia, tristeza e dor, e que o Senhor venha, Senhor, a trazer alívio, ó Pai,
revelando, Senhor, o seu querer ao coração de cada um deles. Assim, Senhor, nós apresentamos a vida deles em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Glória.